Bom dia. Esta reunião de audiência pública da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços está sendo realizada em razão da aprovação do requerimento 156, de minha iniciativa, e tem como objetivo debater o painel setorial Política Externa e Inserção Internacional. Informo que essa audiência está sendo transmitida pelo YouTube, no canal da Câmara dos Deputados. Para darmos início às apresentações, convido para sentar-se à mesa o senhor Abraão Neto, secretário de Comércio Exterior do Ministério da Indústria, Comércio e Serviços, MDIC. E o senhor Davi Kuffer, pesquisador do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Informo que o senhor Marcelo Zero, assessor da liderança do PT no Senado, também convidado para essa audiência, não pôde comparecer em virtude de incompatibilidade na agenda. Antes de passar às exposições, desejo informar as regras de condução dos trabalhos desta audiência pública. O convidado deverá limitar-se ao tema em debate e disporá de 20 minutos para suas preleções, não podendo ser aparteado. Após as exposições, serão abertos os debates. Os deputados interessados em interpelar o palestrante deverão inscrever-se previamente e poderão fazê-lo estritamente sobre o assunto pelo prazo de 3 minutos, tendo interpelado igual tempo para responder. Facultada a réplica. Quero agradecer os convidados. As audiências aqui, esse período, fica com grande dificuldade de participação. A agenda sempre muito corrida e concorrida, né? Com outras atribuições aqui na casa. Mas eu quero agradecer àqueles que já puderam chegar para acompanhar essa audiência, agradecer os convidados e passar imediatamente a palavra, agradecendo a presença ao senhor Davi Kuffer, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Como vocês fazem? Posso falar sentado? Pode falar sentado, vou falar de pé, se eu sentir melhor. Tá. Se for em pé, onde é? Ah, tá. Então vou falar em pé, porque assim eu posso olhar. Muito bem. Quero dar bom dia a todos, agradecer o convite para vir aqui a essa audiência, discutir o tema de tão grande relevância. Então, tem um tempo muito curto, eu vou disparar aqui o meu cronômetro. E, preliminarmente, então, eu tenho o tema dessa audiência política externa e inserção internacional. Evidentemente, eu vou limitar a minha apresentação a uma reflexão sobre indústria, competitividade e, portanto, não os temas mais amplos de política externa, porque, evidentemente, a política externa de uma nação não pode ser construída exclusivamente em função dos parâmetros e das balizas associadas ao mundo da produção. Há, evidentemente, outras questões diplomáticas, geopolíticas, que precisam ser consideradas, mas, evidentemente, acredito que todos estejam aqui nesta audiência, pensando na indústria, no comércio exterior, nos serviços, na agricultura, no que a gente chama o mundo da produção.
Então, eu gostaria de também pedir a compreensão de todos, mas eu não vou abordar especificamente a avaliação da política externa brasileira no que diz respeito à inserção internacional da indústria, no sentido da sua institucionalidade, no sentido da sua prática recente, ou mesmo no sentido de uma avaliação das lacunas existentes nessa política. Eu vou usar o tempo que eu tenho para tentar contribuir com essa audiência, trazendo a reflexão da minha área de pesquisa, e que diz respeito muito mais à estratégia da política comercial brasileira do que, propriamente, a uma avaliação prática dessa política. Eu acho que, antes de pensarmos a melhor política, nós temos que ter clareza, e essa clareza, evidentemente, deve ser perseguida amplamente por todos os setores da sociedade, uma clareza no que diga respeito aos grandes objetivos e às grandes oportunidades que a política comercial pode trazer para a nossa indústria. Então, inicialmente, eu devo apontar para cá, né? Inicialmente, eu tenho algumas razões pelas quais a indústria sempre foi associada ao desenvolvimento econômico. Nesse slide eu estou enumerando várias dessas razões, mas o que eu gostaria mesmo é de me deter na última, nessa parte que está aqui marcada, onde eu tento trazer uma nova razão que se soma aos argumentos macroeconômicos, os argumentos estruturais, os argumentos tecnológicos e o próprio argumento regional, mas, fundamentalmente, uma nova razão que dota a indústria de grande capacidade de trazer, de empurrar desenvolvimento econômico, é o fato de que temos uma novidade, que é o encadeamento entre a indústria e os serviços de valor agregado na economia, a indústria como uma importante geradora de serviços e, portanto, hoje, quando pensamos o complexo industrial, nós temos que verificar aqueles serviços que a atividade industrial justifica, são eles que provavelmente pagam os melhores salários, geram mais renda, geram mais valor adicionado e geram mais desenvolvimento. Então, não devemos, isso como uma sugestão inicial do tipo de reflexão que eu vou trazer aqui, não devemos cair numa armadilha que é bastante comum no debate mais amplo, em que busca se opor indústria aos serviços ou separá-los, porque, na verdade, eles estão plenamente imbricados e andam em conjunto na nova formação da atividade produtiva internacional. E esse encadeamento entre indústria e serviços, ele está diretamente associado a duas ordens de mudanças que estão em curso já há 40 anos, 30 anos, não é? Mas que estão revelando o seu potencial transformador neste momento, nesta quadratura atual que vivemos. São mudanças tecnológicas e mudanças organizacionais que vêm determinando um crescente processo de servitização da indústria. Então, quando falamos da indústria do século XXI, ela é diferente da indústria do século XX, porque a gente acha que ela é mais automatizada, ela é mais inteligente, mais digitalizada, porque existe um monte de, permitam a expressão, parangolés associados à atividade industrial, mas o mais importante é que a indústria do século XXI é uma indústria servitizada. A atividade industrial hoje, ela contém geradores de valor, de receitas para as empresas que estão mais nos serviços do que no chão de fábrica propriamente dito, tá certo? Então, essa servitização, ela pode ser expressa quando pensamos algo que hoje já é bastante conhecido, chamada curva sorriso, que eu vou introduzir aqui para os senhores, em que eu tenho uma crescente geração de intangíveis que se associam às atividades de chão de fábrica, de produção propriamente dita, né? E que, portanto, a fabricação e a montagem cada vez mais estão conectados com esses intangíveis, a pesquisa e desenvolvimento, a logística de suprimentos, a realização dos projetos de produto, projetos de manufatura, projetos diversos,
os serviços pós-venda, incluindo assistência técnica e tudo mais, o marketing e a logística e distribuição dos produtos. Esse conjunto de atividades, que são serviços, na verdade, né, que se juntam à fabricação e montagem que é feita na fábrica, para gerar, portanto, um mapa com essa característica que expressa a chamada curva sorriso, em que, se eu fizer ou imaginar uma representação gráfica, na qual, no eixo vertical, eu marco o valor adicionado, a capacidade de gerar riqueza, e no eixo horizontal, eu posiciono essas atividades em relação à produção, à pré-produção e à pós-produção, e a curva sorriso propõe que as atividades de pré-produção geram mais valor do que as atividades industriais estrito sensu, as atividades de pós-produção geram mais valor do que as atividades industriais estrito sensu. O chão de fábrica hoje, aquele espaço, aquele galpão, onde é feita a montagem dos bens, onde é feita a transformação dos bens, ele hoje gera menos valor do que os serviços intangíveis, pré-produção e pós-produção associados a ele. Não é que eu devo escolher entre eles, porque, de verdade, eu só faço a pré-produção e a pós-produção se eu produzir. Eu preciso fazer o chão de fábrica, mas eu preciso que ele comande as atividades de pré- e pós-produção. Do contrário, eu tenho fábricas que empregam, mas pagam salários aviltados, que geram produtos que têm preço de venda baixo, geram pouca margem, geram pouco lucro, pouco investimento, não geram desenvolvimento, portanto. Tá? E a literatura sugere que, se eu colocar isso em perspectiva histórica e de forma estilizada, né, se no passado eu teria uma curva sorriso com esse desenho, hoje, então, ela está com um desenho dessa natureza. Isto é, a proporção do valor que é gerada nas atividades de P&D, logística de distribuição, projeto, logística de suprimento, marketing, assistência técnica e assim sucessivamente, é significativamente maior do que aquela que é gerada pela atividade industrial estrito sensu. Do lado da mudança organizacional, nós todos conhecemos a extensão em que processos de terceirização, outsourcing, offshoring, um monte de nomes com essa característica foram ganhando ao longo das mudanças, das novas técnicas de organização e produção, que vem transformando a indústria desde a década de 70 e particularmente da década de 80, a partir do novo desenho industrial que o surgimento do Japão e, posteriormente, dos demais países asiáticos vai impor à indústria mundial. Eu, no entanto, gosto de diferenciar esse processo em dois grandes grupos, em que, de um lado, a terceirização, o outsourcing, levou a esquemas de fragmentação de produção que desaguam em cadeias globais de valor, em que a produção é distribuída em diversas bases geográficas em vários países do mundo, em geral organizadas por empresas que buscam otimizar essa cadeia para extrair a máxima rentabilidade. E, em outro tipo de formulação, o sistema, que também é um sistema de fragmentação, mas do tipo especialização vertical, que dá margem não a cadeias globais de valor propriamente dita, mas esquemas de integração produtiva, em que várias fábricas que estão espalhadas pelo mundo, de certo modo, cooperam para a realização daquela produção, com um esquema de distribuição dos ganhos bastante diferente do que nos sistemas de fragmentação propriamente dito. Essa diferenciação entre as cadeias globais de valor e a chamada especialização vertical é algo bastante importante no argumento que eu trarei, ou tentarei sugerir, relacionado a essa estratégia da política industrial. Minha proposta, que eu deixo para a reflexão dos senhores,
século XX, né, eu tenho modelos de integração basicamente comerciais. O objetivo é buscar economias de escala, aumentar o mercado para produzir em maior escala e aumentar a eficiência, reduzir custo, aumentar a eficiência e ganhar competitividade. O acordo comercial, a criação de um bloco comercial como uma extensão da demanda para permitir que os ganhos de escala tragam competitividade. Então, nesse sentido, o bloco comercial é uma forma extremamente favorável para a divisão do trabalho dentro de uma empresa, para que ela se torne mais eficiente, mais competitiva e conquiste crescente market share, posições relevantes no mercado e assim sucessivamente. No século XXI, os modelos de integração produtiva começam a se tornar importantes e eles buscam a tal da especialização vertical em cadeias produtivas entre firmas, com objetivos bastante diferentes. É um modelo de apropriação dos ganhos da inovação, no ponto de vista da economia política, tem uma dimensão importante que está associado ao fato de que ele também é um modelo de distribuição dos ganhos e eles requerem acordos mais amplos do que meramente os acordos de livre comércio, porque eles exigem que também se regule a realização do investimento, a propriedade industrial ou intelectual, a questão dos intangíveis associados à produção. Então, há uma mudança também do foco da política comercial que vai deixando de olhar os fluxos de mercadoria e começando a concentrar-se nos fluxos de capital e de tecnologia. Tá? Talvez seja importante eu gastar um pequeno tempo para exemplificar o que é um modelo de integração produtiva, que é uma situação diferente da cadeia de valor fragmentada, porque aquelas empresas que participam da integração produtiva, elas realizam inteiramente segmentos da atividade produtiva. Então, eu tenho uma empresa, pode ser organizada por uma empresa. Mas dar um exemplo brasileiro. As montadoras de automóveis, em alguns períodos, né, elas transferem para as montadoras brasileiras, as suas filiais brasileiras, né, as responsabilidades de projeto do produto, de realização de pesquisa e desenvolvimento daquele produto. Então, temos exemplos de montadoras que criaram, no Brasil, carros que depois são produzidos internacionalmente. Isso, obviamente, gera empregos para engenheiros, gera emprego para designers, gera emprego para pessoal qualificado na pré-produção, na pós-produção, que um esquema de montagem em CKD, por exemplo, ou em SKD, não será capaz de proporcionar. Ok? Então, esses esquemas de integração vertical que se tornaram muito importantes é que nós devemos mirar na nossa estratégia de política comercial e de inserção da indústria brasileira. Enfim, em termos do que estamos discutindo aqui, eu preciso olhar na reflexão sobre a estratégia, quando eu olho do Brasil para fora, como é que a gente captura valor, e isso é uma questão de competitividade e integração produtiva. E para dentro, olhando o que se faz no Brasil, eu preciso ver como eu gero valor no país. E isso é uma questão de diversificação, inovação e capacidade de produzir localmente. Então, essa busca do modelo de integração produtiva implica necessidade de preparar a competitividade para capturar valor daquilo que é produzido no esquema internacional de produção e, no ponto de vista do que é feito no Brasil, gerar valor propriamente dito. Bom, aqui é apenas um condicionante geoeconômico que é importante a gente ter claro. Os esquemas de integração regional, integração produtiva, asiáticos, aqui descritos como envolvendo uma população de 2,1 bilhões de habitantes, essencialmente oceânico,
que, do ponto de vista de custo de transporte e logística, é mais favorável, baseado em eletrônica, e que responde por cerca de 30% do comércio internacional, contra o que a gente olha na região da América do Sul, uma população de 380 milhões de pessoas, um eixo de integração continental, pior do que o continental, com uma cordilheira no meio, é baseado em commodities, produtos que não são tão tradables quanto os eletrônicos, e respondem por 3% da exportação mundial. Essa distância aqui é mais ou menos a mesma, conforme percebeu esse autor aqui, no qual eu estou me inspirando para mostrar essa interessante comparação. Esse eixo de integração aqui, né, que aqui passa, isso aqui é o caminho para a Índia atual, né, ele é mais ou menos da mesma extensão de 8.000 quilômetros do nosso eixo sul-americano. Bom, eu entrei com a voz errada, porque esse microfone está um pouco estranho, né? Não sei se eu estou falando muito alto. Bom, aqui eu tenho alguns dados, porque nós, economistas, sempre temos números, né? Mas, rapidamente, eu não queria perder tempo do pouco que temos com dados, mas apenas essa linha roxa aqui é o market share da exportação brasileira de commodities agrícolas ou agroindustriais. E ela evolui de 3% para alguma coisa da ordem de 7%. Depois eu vejo que tudo mais fica relativamente constante. As commodities industriais, as indústrias de maior conteúdo tecnológico, a indústria tradicional. Nós temos uma certa estagnação da competitividade da indústria brasileira, a menos de uma exceção notável, que são das agroindústrias ou das indústrias associadas a commodities agrícolas. Quando eu olho essa visão estrutural da indústria, em termos dos 3 grandes grupos que formam a indústria, a base são as commodities, o miolo, que é a indústria tradicional, e o topo, que é a indústria mais sofisticada, de maior conteúdo tecnológico, Essa aqui é apenas para descrever o peso relativo. Entre 2007 e 2015, praticamente nada mudou, é um momento de uma certa rigidez estrutural dessa indústria, mas o que eu queria chamar a atenção é para a evolução da balança comercial, quando a gente olha. Isso aqui é a balança comercial brasileira, de 96 até o presente, 2017. Eu vejo aqui as exportações, as importações, como as barras azul e vermelha. Eu vejo aqui o saldo, que é a diferença entre exportação e importação. Nós usamos o saldo como uma medida de competitividade, muito imperfeita, mas é uma medida de competitividade. E nós vemos que, se a indústria é deficitária, ela é menos competitiva. Se ela é superavitária, ela é mais competitiva. Então, a gente tem um período de baixa competitividade, uma melhora, nova piora, um período muito ruim, e agora nós estamos novamente superavitários. Mas é mais interessante para o nosso tema olhar não o saldo, que é a diferença, mas sim a chamada corrente de comércio, que é a soma entre a exportação e a importação, que é uma medida do grau de abertura da economia. Então, nós vemos aqui, pela linha verde, que a indústria brasileira passou por uma grande abertura entre 2003 e 2007, depois veio a crise internacional, continuou até 2010, e, a partir daí, nós temos uma certa estagnação e mesmo uma perda de peso relativo da corrente de comércio ao longo desses anos mais recentes. Nós temos fatores de natureza conjuntural que interferem nesse gráfico, como a gente vê, por exemplo, que há uma queda importante das importações, que mostram que, no Brasil, as importações são extremamente cíclicas. Quando a economia está em expansão, as importações crescem.
quando a economia retrai, elas decrescem. Então, uma boa parte dessa contração da corrente, ela tem a ver com a, primeiro, perda de dinamismo e, posteriormente, com a recessão e a atual estagnação da economia. Queria, no entanto, para poder aprofundar um pouco isso e tentar terminar, deixando a minha mensagem, né, olhar este mesmo dado de uma forma mais estrutural. Porque o que, no meu modo de ver, está faltando no debate sobre a política comercial brasileira é a visão estrutural dessa inserção internacional da nossa indústria. Então, aqui, eu estou apresentando aos senhores o mesmo gráfico, porém, separando o que é exportação, importação, saldo e corrente da base, commodities agroindustriais e industriais, do miolo, a indústria tradicional, texto, vestuário, calçado, móveis, etc., e a indústria de bens de capital, bens eletrônicos, bens duráveis, e alta tecnologia em geral, ou de maior conteúdo tecnológico. Então, aqui eu tenho 96 até 2017, o mesmo gráfico, olhando as commodities, ele é superavitário, nós somos competitivos em commodities. Houve uma grande abertura, medida aqui pela linha verde. Então, nós tivemos um aumento da corrente de comércio importante. Quando eu olho o miolo, a indústria tradicional, ela tornou-se deficitária, coisa que não era historicamente, mas ela é pouco aberta, é pouco exposta ao comércio internacional, e nossa indústria de maior conteúdo tecnológico, ela é não competitiva historicamente e passou por um desabamento competitivo ao longo dos anos que vem de 2004 até 2013. A partir daqui, uma parte é a queda que o efeito conjuntural da recessão trouxe. O que é importante aqui é a gente verificar que eu estou diante de 3 mundos industriais completamente diferentes. Isso que eu gostaria apenas, é essa mensagem que eu queria trazer aos senhores. O agregado da indústria brasileira, olhar a indústria como um conjunto, nós enxergamos uma média pasteurizada que não quer dizer nada. O que quer dizer realmente é a percepção de que eu tenho 3 famílias de produtos com inserção internacional absolutamente diferentes. Se eu detalhar aqui, separando as commodities em agrícolas e industriais, olha só as agrícolas. É um setor exportador puro. As importações agrícolas do Brasil. Indústria não é bens agrícolas, é a agroindústria. Tá? Se eu olhar as commodities industriais, como eu estou na indústria de transformação, não tenho minério de ferro, a gente ficou deficitário aqui. Então, essa competitividade não é tão forte, é o conjunto que é competitivo. Mas, sem minério de ferro, a gente não tem saldo desde 2008. Tá? Mas, no entanto, é um setor que se abriu. Se eu olhar, os demais são os mesmos, né? Então eu vejo essa diferença do grau de abertura e do comportamento importador líquido dos setores de maior conteúdo tecnológico. Então, essa visão estrutural é que deve estar na base da construção de uma estratégia de inserção internacional da indústria brasileira que vai levar ao desenho de uma política externa comercial consistente com essa visão. Então, encerrando, né, eu estou aqui mostrando, apenas para, de algum modo, evidenciar essa minha tese, né, esse aqui é o dado do agregado, que eu mostrei inicialmente. Esse é o conjunto da indústria brasileira. Aqui, os meus 3 grupos, a base, o miolo e o topo. Se a gente olhar esse desenho aqui, ele parece um pouco com esse, porque esse grupo base anula o grupo topo. Então, quando a gente olha a indústria agregada, a gente acha que está olhando um conjunto, mas, no fundo, é a soma
de 3 setores que têm comportamento completamente diferente. Enfim, eu entendo que nós enfrentamos o que eu chamo de um córner da especialização regressiva, agravado por uma série de transformações ocorridas no próprio cenário internacional, recentemente, o que é o efeito China e a proposta que a China nos traz de exportação de matérias-primas cada vez mais brutas, naturais, né? E, para escapar dessa especialização regressiva, nós precisamos quebrar, sair do padrão de concorrência em custos. A economia brasileira não permite a produção com baixo custo, nossos custos são altos em função do custo de infraestrutura, dos custos tributários, dos custos burocráticos e um monte de problemas que nós resolveremos um dia, mas ninguém imagina que esse dia será muito próximo e, portanto, nós temos que ter claro que nossos custos em termos internacionais são altos e nós temos que escapar da concorrência em custo, buscando as oportunidades de agregação de valor via inovação de produto e mudança organizacional. Nós temos 3 oportunidades. A primeira, que é dada pelo novo paradigma digital, porque a indústria brasileira ela tem uma dianteira em relação a outras indústrias emergentes, em termos da sua capacidade de resposta, de incorporação da digitalização e de todo um mundo que isso traz, de novos produtos, novos serviços, novos pré-produção, pós-produção e assim sucessivamente. Nós temos uma segunda avenida de desenvolvimento, que é dado pela energia e pela sustentabilidade, levando em conta que o Brasil tem energia fóssil, energia renovável, por uma dotação espetacular e uma capacidade de liderança nesses setores, e temos ainda toda uma infraestrutura física e social a ser construída, que gera uma frente de investimento e de expansão que precisa ser viabilizada, explorada, e que implicará em grande demanda de produtos e serviços industriais. E, portanto, a política comercial, no meu modo de ver, deve focar na integração produtiva, em que a gente deve buscar exportações, mas não reexportação. Não interessa a atividade de maquila, porque ela não gera pré-produção nem pós-produção. Ela é apenas a transplantação de atividades de montagem, né, que não geram nem esforço de projeto, esforço de pesquisa e desenvolvimento, esforço de logística e assim sucessivamente, e não geram assistência técnica, porque o produto vai ser exportado e consumido exteriormente. A política comercial tem que ser parte da estratégia de política industrial, mas é necessário ter o que vender. Competitividade precede o acordo comercial. Existem sugestões, propostas, de que a gente deva abrir unilateralmente, como se isso fosse algum medicamento, alguma terapia que pudesse curar doenças da indústria brasileira. Mas, na verdade, a abertura unilateral, se não tivermos o que vender, significará simplesmente mais retrocesso industrial e mais especialização regressiva. Então, nós temos que ter consciência de que é necessário buscar os acordos, e esses acordos precisam, fundamentalmente, mirar não os esquemas de fragmentação, a inserção na fragmentação produtiva, mas sim a inserção na integração produtiva, de modo, e, portanto, falamos não somente de mercado, mas falamos de acordos de investimento, acordos de propriedade intelectual e assim sucessivamente, que permitam que a gente possa desenvolver a competitividade para que possamos capturar valor dessas cadeias internacionais, o que eu chamo de entrar pelo andar de cima dessas cadeias. Isso envolve, finalizando, repactuações extremamente difíceis, extremamente lentas, mas que precisam ser perseguidas. Nós precisamos reformar o Pacto Federativo Brasileiro.
De forma que eu estou pensando em termos da indústria ou da produção, nós precisamos que o nosso sistema tributário se torne menos regressivo, mais descentralizado e mais pró-produção, porque, entre outras distorções, o sistema tributário ele é antiprodução, ele dificulta a produção. Nós precisamos redesenhar os marcos regulatórios, visando retomar e expandir a capacidade de investimento, principalmente em infraestrutura, o que significa conseguir pular todas as restrições ligadas à construção de um pacto público-privado que funcione efetivamente. Nós precisamos assegurar o crescimento econômico, com aumento do bem-estar e preservação da demanda efetiva. Portanto, o nosso pacto social precisa estar simplesmente operando para que tenhamos a estabilidade, não só econômica, mas política, para que se possa pensar longo prazo no Brasil. Nós precisamos de um novo pacto capital-trabalho, em que se modernize as formas de contratação, sim, mas sem comprometer direitos, para que, de fato, capital e trabalho passem a cooperar mais nas transformações requeridas. E, por fim, aquilo que nos diz respeito diretamente, o Pacto Internacional, que significa rever a estratégia para ampliar os horizontes de integração produtiva sem desindustrializar o país. E deixo a pergunta com os senhores se estamos nessa rota. Obrigado. Agradecendo o professor Davi Kupfer, que fez aqui essa abordagem bastante sintética, mas precisa. Eu passo, então, imediatamente a palavra para o Abraão Neto, do MDIC, para que ele possa fazer sua intervenção. Muito obrigado, bom dia. Em nome do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, eu gostaria de agradecer o convite, por iniciativa do presidente da comissão, deputado Daniel Almeida. Eu tive a oportunidade de participar há menos de um mês de um debate aqui na CEDEIX sobre o tema específico de integração comercial. Então, aqui deixar a avaliação por parte do Ministério que esse debate feito nessa casa é fundamental para que nós possamos avançar numa posição mais ofensiva e mais benéfica do Brasil em relação ao comércio internacional, e deixar aqui de plano que os meus comentários serão mais na parte de comércio exterior e inserção internacional. Obviamente, a parte de política externa, que foge um pouco à atuação do Ministério, eu não entrarei. E antes de mais nada, eu acho que para começar essa discussão é importante analisar o estado atual do comércio exterior brasileiro, e a balança comercial oferece dados importantes nesse sentido. De certa maneira, a balança comercial é o termômetro do comércio exterior. O professor apresentou aqui uma análise mais longa dos dados da balança comercial. Eu vou propor aqui uma visão mais específica dos últimos anos, a começar pelo ano passado, 2017, em que nós observamos um desempenho muito contundente de todos os fundamentos da balança comercial: exportações, importações e saldo. Então, é possível observar que no ano passado houve um crescimento de 18,5% das nossas exportações. Esse crescimento foi disseminado por todas as categorias de produtos. Por exemplo, produtos manufaturados cresceram 9,5%. É o primeiro crescimento das nossas exportações nos últimos 5 anos, desde 2013, e esse crescimento se deu tanto em razão do aumento dos preços dos nossos produtos exportados, como das quantidades embarcadas, que alcançaram um patamar recorde. No lado das importações, houve um crescimento também, 10,5%, e um crescimento com um perfil muito saudável, porque concentrado nas importações de insumos e bens intermediários usados
pela indústria e pela agricultura. E o resultado dessas duas forças, exportação e importação, nos levou a um superávit no ano passado de 67 bilhões de dólares, foi o maior superávit da série histórica desde 1989 e que, obviamente, contribuiu para a melhora do resultado das contas externas brasileiras. Obviamente, aqui também foi mostrado, numa análise mais longa, tanto as exportações como a corrente de comércio ainda estão num patamar aquém do que já foi no passado. Nós tivemos o maior número de exportações em 2011, 256 bilhões, e no ano passado registramos 217. Então, ainda aqui tem um caminho a ser percorrido para recuperar uma vitalidade que nós já tivemos há alguns anos atrás. Esse próximo gráfico é apenas para demonstrar a comparação do crescimento das exportações brasileiras com os 30 maiores players no comércio internacional. Esses dados são dados da Organização Mundial do Comércio e mostram que o Brasil cresceu acima da média mundial. A média foi de 10,6% e o Brasil está ali classificado com a 6ª maior taxa de crescimento das exportações, à frente de países importantes como Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, México, Índia e Coreia do Sul. Então, o resultado disso é que o Brasil ganhou uma ligeira participação no comércio internacional no ano passado. Esse quadro de crescimento, ele segue agora em 2018. Nós tivemos ontem a publicação dos dados da balança comercial do primeiro semestre e conseguimos perceber que as exportações continuam crescendo, cresceram 5,7%, puxada pelas exportações de manufaturados. Então, alguns exemplos: máquinas e equipamentos, o setor automotivo, siderúrgico. No ano passado, os calçados atuaram muito bem. E também as importações continuam crescendo, 17,2%, e aqui o destaque para as importações de bens de capital, que reflete um investimento, reflete uma atividade maior de investimento produtivo no país. O saldo nesse primeiro semestre foi de 30 bilhões de dólares, é o segundo maior saldo para esse período, mas aqui o destaque é talvez no agregado, que a corrente de comércio cresceu 10%, e isso é reflexo de uma economia se reativando. Pois bem, esses dados, eu acho que a minha intenção aqui de trazê-los é mostrar que o comércio exterior tem recuperado o seu dinamismo. Nós temos agora 6 trimestres consecutivos de aumento de exportações e de importações, e, com isso, o comércio exterior tem contribuído para a retomada da atividade industrial e também da atividade econômica. Agora, obviamente, o Brasil ainda tem uma baixa participação no comércio internacional. Nós gravitamos ali em torno de 1,5%, e isso durante muito tempo. E, além disso, tem uma relativa participação do comércio exterior na economia brasileira. O comércio exterior contribui com 25% do PIB, enquanto em outras economias, só para citar as economias dos BRICS, esse percentual é acima de 50%. Então, fica a questão: como fazer para que o comércio exterior possa seguir crescendo, mas de maneira sustentada e no longo prazo? Ou, colocada de uma outra maneira, como fazer para que o comércio exterior participe mais da geração de riquezas no país e para que o Brasil participe mais no mundo, ganhe representatividade no comércio internacional como um todo? E aqui, o professor já encaminhou essa questão de uma maneira geral. É preciso tratar de questões que envolvam ganho de competitividade na produção brasileira e, obviamente, nas nossas exportações. E a resposta para esse ganho de competitividade, ela parte de elementos que são muito amplos e que envolvem o custo Brasil, tributário, logístico, infraestrutura, custos de produção em geral, mas há também uma parcela significante a ser
desempenhada pelo comércio exterior. E é onde eu gostaria aqui de concentrar a minha discussão. Como o comércio exterior pode contribuir para uma inserção mais competitiva da nossa economia. E aqui tem alguns elementos que são importantes nesse debate. Facilitação de comércio, acordos comerciais, acordos de investimentos, apoio ao exportador brasileiro para superar um número crescente de barreiras às nossas exportações, barreiras criadas pelos nossos mercados mais relevantes. Promoção da cultura exportadora, isso significa incluir, trazer para o comércio exterior um número maior de micro, pequenas e médias empresas e também aprimoramento de alguns instrumentos relevantes, como o drawback, que hoje representa 25% das nossas exportações e é um instrumento fundamental de agregação de valor nas nossas exportações. Obviamente, tem aqui também outros instrumentos, mas eu vou, a princípio, me ater a esses. O primeiro deles, que eu gostaria de fazer uma consideração, é a parte de facilitação de comércio. Esse é um capítulo que muitas vezes fica fora do centro das atenções, mas que tem um potencial de trazer ganhos muito relevantes para o comércio exterior brasileiro. E com facilitação de comércio, o que eu quero dizer aqui é a desburocratização do comércio exterior brasileiro. Redução de burocracia, de prazos e de custos para se exportar e importar no país. A Organização Mundial do Comércio tem um estudo que mostra que essa ação em facilitação de comércio pode gerar $1 trilhão na economia mundial, que seria um ganho que supera, por exemplo, a eliminação de todas as tarifas ainda existentes no comércio. Então, isso mostra qual é a envergadura que nós estamos falando ao discutir desburocratização do comércio exterior. E aqui, a iniciativa mais importante, de maior fôlego nessa agenda, se chama Portal Único de Comércio Exterior, que é um redesenho de todos os nossos procedimentos de exportação e de importação, que tende a adicionar um custo para o nosso setor produtivo de quase 15%. E essa é uma figura que eu confesso que eu tenho uma dificuldade enorme de explicar, que mostra qual é o cenário antes do Portal Único de Comércio Exterior. O exportador e o importador está no canto esquerdo da tela e ele se perde nesse emaranhado de setas que representam a sua necessidade de interagir com diferentes órgãos de governo por meio de diferentes sistemas e com exigências muitas vezes repetidas. Só para ilustrar, o CNPJ, hoje, ele é exigido até 18 vezes nos nossos procedimentos de exportação e importação. E aqui está uma redundância óbvia que gera ineficiência. Felizmente, esse é um cenário que já está ficando para trás. E aqui é a fotografia do nosso quadro hoje com o Portal Único de Comércio Exterior, que permite um canal único de interação entre os operadores de comércio exterior e os órgãos de governo. Nós estamos falando de 22 órgãos de governo, então a existência de um canal único de interação é fundamental. Ele permite uma atuação mais integrada entre esses órgãos de governo, maior coordenação na atuação entre eles, permite que as informações sejam apresentadas apenas uma vez, de maneira eletrônica, e depois serão compartilhadas por todos os intervenientes. E, o que é mais importante, todo esse trabalho de redesenho, ele leva à eliminação de exigências, de documentos e de etapas no nosso processo de exportação e importação. E aí os resultados de todo esse esforço de desburocratização é a redução de até 40% nos nossos tempos médios para se exportar e para se importar, nos levando a tempos, na média, das melhores práticas mundiais.
E qual é o efeito econômico disso? Tem um estudo da Fundação Getúlio Vargas que mostra que a implementação do Portal Único vai permitir um crescimento de 6 a 7% da nossa corrente de comércio, com a possibilidade de se criar quase 25 bilhões de dólares na economia decorrente apenas de eliminação de burocracia. Alguns manuais, alguns estudos internacionais já mostram que os ganhos já implementados decorrentes do Portal Único têm nos melhorado a nossa classificação relativa mundial em comércio internacional. O Doing Business do Banco Mundial, por exemplo, nos últimos 2 anos, mostrou um ganho do Brasil. Em 2017 nós ganhamos 1 posição, em 2018 ganhamos 10 posições. E agora, com a implementação completa desse quadro, a nossa leitura é de que nós devemos ganhar mais posições ainda. Além da parte de facilitação de comércio, eu gostaria de mencionar acordos comerciais, e aqui tem só um mapa para mostrar algumas das iniciativas em curso, mas o que eu acho que importa trazer aqui de mensagem sobre acordos comerciais é que essa é uma estratégia que permite a integração comercial do Brasil de uma forma planejada, negociada, inclusiva, com a participação do setor produtivo, para mostrar onde estão os seus setores ofensivos e as suas sensibilidades, e algo, sobretudo, que pode ser feita de maneira gradual. E, de forma gradual, permite-se prazos para a adaptação do setor produtivo e permite que uma agenda de maior competitividade possa maturar de maneira concomitante a esse processo de integração comercial. E os acordos se mostram cada vez mais importantes no comércio internacional, representando hoje mais de 60% de todo o comércio. Então, não há como se falar em integração comercial sem passar pela avenida dos acordos comerciais. O Brasil já possui hoje uma rede de acordos importantes na América Latina. Nós teremos, até o ano que vem, livre comércio em bens com os nossos parceiros da América do Sul, mas o Brasil tem uma rede ainda muito limitada de acordos em relação aos nossos parceiros fora da região latino-americana. Apenas 9 países, que representam um percentual muito reduzido das exportações brasileiras. E, além disso, eu acho que isso foi muito bem pontuado pelo professor Kupfer, os nossos acordos atuais, eles se concentram, sobretudo, em bens e em tarifas. E há aqui um mundo muito amplo que vai além da discussão de bens e tarifas. Então, hoje, a estratégia de integração comercial do país passa por ampliação dos nossos parceiros comerciais, mas por ampliação também, diversificação dos temas que são tratados nesses acordos. Então, além de tarifas e bens, há uma discussão muito intensa de compromissos na parte de serviços, de investimentos, de compras governamentais, de regras técnicas e sanitárias e fitossanitárias, de propriedade intelectual, ou seja, um rol muito amplo de temas incluídos nas negociações desses acordos. E na parte de ampliação de parceiros, eu mencionaria aqui algumas iniciativas relevantes em curso, como as negociações com União Europeia, os países do EFTA, Canadá, Índia. Na região tem ocorrido uma aproximação muito benéfica entre o Mercosul e os países da Aliança do Pacífico, Chile, Colômbia, Peru e México. E também eu destacaria uma revitalização do braço econômico-comercial do Mercosul. O Mercosul tem buscado oxigenar as suas regras internas na parte comercial e buscado uma negociação mais ativa com outros parceiros. 2 exemplos que mostram essa atualização do Mercosul foi que, no ano passado, nós concluímos um acordo
de investimentos dentro do bloco e um acordo de compras governamentais que abre um mercado muito importante para as empresas brasileiras exportadoras de bens e serviços para a região, um mercado que que representa quase 15% de toda a economia dos nossos sócios dentro do Mercosul. E, por fim, uma nota sobre acordos de investimentos, que foi aqui também mencionado. Essa é uma mudança de posição que vem acontecendo no Brasil nos últimos 5 a 3 anos e que tem colocado o Brasil também no mundo, no mapa dos acordos de investimentos. O Brasil, durante muito tempo, não firmou acordos de investimentos. Isso acabou não impedindo com que o Brasil se tornasse um dos maiores países receptores de investimentos estrangeiros. Então, no ano passado, por exemplo, o Brasil foi o 4º maior receptor de investimento estrangeiro, mais de 60 bilhões de dólares, mas, recentemente, o Brasil começou a se atentar também para o processo de internacionalização das nossas empresas. Então, cada vez mais, as nossas empresas passaram a investir no exterior e isso acabou provocando ou renovando o interesse das nossas empresas por esses acordos de investimentos. E aqui, nos últimos 3 anos, desde 2015, o Brasil vem assinando acordos e tem hoje acordos assinados com 15 países, inclusive com os países do Mercosul, os 4 países da Aliança do Pacífico e alguns países relevantes na África que representam destinos importantes dos nossos investimentos, como Moçambique e Angola. E essa casa tem exercido um papel fundamental nessa discussão, porque avaliou e aprovou nos últimos anos 6 ou 7 desses 15 acordos já assinados. Por fim, aqui só para mostrar que há uma convergência muito grande entre os acordos que estão sendo negociados e os destinos de investimentos brasileiros no exterior. Esse é um quadro da Fundação Dom Cabral, que mostra os 10 principais destinos de internacionalização das empresas brasileiras. E desses 10 principais destinos, 7 deles, o Brasil já firmou acordos de investimentos. Então, nós estamos aqui com uma visão mais ofensiva de apoio às nossas empresas para se inserirem mais, do ponto de vista de investimentos e de produção em outros países, e isso acaba beneficiando integração produtiva e acaba gerando mais comércio, mais oportunidade para as exportações brasileiras. Então, de maneira geral, o recado que eu concluo aqui é que o comércio exterior tem muito a contribuir para o crescimento da economia brasileira, para o aumento da atividade produtiva brasileira, e isso passa por uma série de ações que vem ganhando mais consistência nesses últimos anos e que tem o potencial de, em conjunto com uma agenda interna de competitividade, permitir oportunidades para as nossas empresas, para a nossa sociedade em geral e para a economia brasileira. Muito obrigado. Agradeço ao senhor Abraão Neto pela exposição. Esse painel, esses painéis que estamos realizando aqui na comissão, busca exatamente essa reflexão que devemos todos nós fazermos sobre o desenvolvimento do nosso país, o papel da indústria. Fizemos debate aqui sobre o papel dos bancos públicos, sobre as novas tecnologias, sobre a Rota 2030, que é um outro debate que nós queremos também fazer, e sempre com essa visão de que o momento é sempre oportuno tratar desse tema, mas num momento de crise que vem se mantendo no nosso país e à véspera de um ano eleitoral com tantas incertezas
e perplexidade, às vezes, de amplos setores e de pouco debate sobre saídas, que nós pudéssemos fazer reflexões, apontar caminhos, contribuir para que esse debate político se aproprie de elementos mais programáticos sobre os destinos do Brasil. E eu fiquei muito satisfeito com as exposições feitas aqui pelo professor Davi, pelo Abraão. Eu tenho uma sensação, eu queria indagar aos dois sobre esse momento global. A sensação que eu tenho é que os blocos estão perdendo consistência, perdendo fôlego, os chamados grandes blocos econômicos. A União Europeia tem esse problema da Inglaterra, há um debate em outros países a respeito da conveniência da consolidação desse bloco, né? O Mercosul, há uma sensação de que ele tem uma certa estagnação, não se dedica um debate com a sociedade a respeito do papel do Mercosul ou da sua ampliação, é o contrário. A crise com a Venezuela, enfim, a sensação que se tem, a percepção que se tem e os anúncios que são feitos é que ele está paralisado, né? Não há uma evolução em relação a isso. O NAFTA também passa por crise, né? Praticamente se desfazendo. Os encontros que têm acontecido bilateralmente entre os Estados Unidos e o México, entre os Estados Unidos e o Canadá, são quase explosivos, né? Políticas de retaliação, enfim, que os Estados Unidos têm adotado. Um dia desse eu ouvi uma formulação dizendo, olha, quem diria, né? Os Estados Unidos com a política protecionista e a China com a política liberal, né? Defendendo mais mercado, né? Então, tem uma certa instabilidade muito forte, né? O Ministério de Relações Exteriores do Brasil tem uma perda de protagonismo, que também eu acho que é algo bastante questionado por aí, né? Então, a indagação que eu levanto é isso. Como é que vocês veem os BRICS, né, também? Não se falou mais na integração, né, que esse bloco poderia fazer. Se criou um banco, etc., e que avanços nessas relações se experimenta. Então, qual é a sensação que vocês têm, qual é a visão que vocês têm sobre o papel desses blocos, né? E como, em perspectiva, o Brasil pode se inserir aí, se beneficiar aí? O Abraão falou ali de acordos bilaterais com vários países, mas eu estava vendo ali, pela relação que você apresentou, me parece que não consta ali a União Europeia, não consta os Estados Unidos, não consta a China. Ora, se não consta esses, né, tudo bem, todos esses os acordos são muito importantes, mas como é que o Brasil se insere se não está incluindo esses grandes competidores ou mercados da nossa economia global? Então, são indagações que eu gostaria de fazer. Uma outra indagação que eu gostaria de deixar aqui, e até dialogando com a informação que o Abraão Neto fez aqui da inserção das nossas empresas na economia internacional, global, também fica uma sensação de que nós tínhamos algumas empresas que estavam com um grau de competição nessa economia e que parece que reflui, né? Nós estávamos disputando o mercado global de proteínas e a principal empresa nesse caminho está sofrendo bastante. Esse é um mercado que nós temos preocupações, né? Exatamente a indústria que tinha uma pauta de valor agregado, de produto industrializado. Na indústria pesada, nós tínhamos também uma empresa que estava presente em 70 países, me parece que perdeu muito, né, a situação da Odebrecht, né?
a indústria de energia, petróleo, também a Petrobras, enfim, aí decorrente desse ambiente político. Então, essa inserção da nossa indústria, que qualidade isso tem, né? Nós temos mesmo esse padrão de competitividade. Ouço notícias de que o setor químico, que nós temos uma empresa nacional com algum porte para competir de forma global, porque esse setor tem uma competitividade bastante centralizada em poucas empresas, estaria se abrindo para desnacionalização. Então, nós não estamos passando por um processo de desnacionalização. Que impacto isso pode produzir? Fiz muitas indagações aqui, talvez não seja possível ter uma abordagem sobre cada uma delas com o formato adequado, já que o tempo é curto. Mas eu gostaria de passar ao professor Davi para fazer, se for possível, alguma consideração sobre essas questões e também fazer suas considerações finais. Apertei. Ligou? Aperte solte. Dá aquele avô. Agora ligou. Agora foi. De fato, há um conjunto de acomodações, eu vou usar esse termo, no desenho do processo de globalização. Eu entendo que há duas dinâmicas que se entrecruzam e geram movimentos que são historicamente pendulares, e essas dinâmicas têm a ver com a dinâmica nacional, os países, as nações, como elas se relacionam, como elas buscam seus objetivos, como elas atuam internamente. E, ao mesmo tempo, é uma outra dinâmica das empresas, que não são mais necessariamente nacionais, tampouco multinacionais, e muito provavelmente hoje são empresas transnacionais que pensam globalmente, em muitos casos, as grandes empresas, evidentemente, a despeito do chamado interesse nacional. Então, esse processo é um processo conflitivo, ele gera, de fato, idas e vindas e reacomodações. Eu entendo que essa visão que se teve no passado, de que o mundo caminharia para uma opção regionalista, ela está em questão agora, né? Então, se olharmos o movimento recente, ele está muito mais vivo, muito mais vital no que diz respeito a relações mais bilaterais ou mesmo plurilaterais, mas muito distante do multilateralismo ou mesmo do regionalismo que se entendeu que seria o caminho das relações internacionais. Agora, eu acho que esse movimento é pendular e não devemos também considerar que houve uma guinada irreversível. Na verdade, eu entendo, e tentando responder a sua colocação, o que está em questão é uma acomodação, porque no plano da dinâmica das empresas, o caminho é mais fácil de ver e leva, de fato, a uma reorientação das relações internacionais, porque aquilo que era a chave da eficiência e da geração da rentabilidade empresarial há 30 anos ou 20 anos atrás, está diferente agora, em função de uma onda de transformações tecnológicas que tem, inclusive, sugerido que, muito provavelmente, uma parte da atividade industrial poderá ser reinternalizada nos países líderes. Então, não é totalmente claro, nós estamos falando de cenários de futuro, mas há uma percepção de que no grande padrão de competição que hoje organiza os países mais avançados e as empresas líderes, que é baseado na inovação, a proximidade da produção é relevante para alimentar o processo de inovação, né? E, portanto, aquilo que pareceu ser o modelo americano do
invente aqui, produza lá, né, como foi sintetizado ali no final da década passada, né, ele aparentemente mostrou seus limites. Ele não é o caminho. Isto é assim mesmo. Eu vou dar um exemplo histórico recente, até falando de fenômenos, tendências pesadas de longo prazo, então é recente algo que aconteceu há 30 e tantos anos atrás, mas quando eu era até garoto, começando a vida profissional de pesquisador, né, mas que parecia que existia a GM, a General Motors, a grande empresa automobilística mundial, estava comandando um processo irreversível de mundialização da produção, o chamado carro mundial, aquilo. E aquilo refluiu, ninguém pensou em carro mundial. 10 anos depois daquilo, o modelo carro mundial é um modelo fracassado. Ele foi superado por formas como o consórcio modular, etc, etc, etc. Então, de fato, o carro mundial jamais foi algo consistente, embora midiaticamente, por uma série de razões, parecia irreversível. Então, estamos diante de algo dessa natureza. Tá? Não há por que imaginar que, de fato, o modelo que foi uma síntese do modelo americano, do invente aqui e produza na China, provocou uma transformação, inclusive a nível geopolítico, na medida que a China aprendeu a fazer, né, a partir dessa estratégia americana e passou a inventar lá também. Tá certo? E, nesse sentido, provocou agora essa grande transformação na linha americana de ação, né? Embora haja uma vocalização de que o que os Estados Unidos quer é voltar a produzir aço nos Estados Unidos, não é bem isso, provavelmente, que está movendo a política externa americana, porque isso seria completamente desprovido de sentido. Mas ele está em busca da retomada da hegemonia naquilo que realmente interessa no mundo contemporâneo, que é a capacidade de inovar, a capacidade de liderar a fronteira. Não é o caso brasileiro, nós estamos, infelizmente, muito distantes da fronteira e não estamos participando internacionalmente desse jogo. Embora, e aí eu vou para o segundo ponto, embora seja importante, numa visão estrutural, entender que nós temos uma indústria ainda diversificada, uma indústria ainda com muita musculatura e que está se ressentindo de uma série de efeitos de processos internos brasileiros, processos políticos que têm afetado algumas empresas que andaram fazendo, de fato, atividades não produtivas, digamos assim, condenáveis, literalmente, tanto que estão sendo condenáveis, mas isso traz um custo em termos do enfraquecimento dessas empresas e também do fato de que há uma incapacidade, seja voluntária ou mesmo involuntária, né, nossa, do país, né, de apoiar o movimento de expansão externa das empresas brasileiras. Né? E isto traz um custo muito grande em termos de uma perda de capacidade desse segmento que está capacitado a andar na fronteira internacional, né, a prosseguir. Então, nós estamos vendo esse hiato aumentar. Nós tínhamos, há 10 anos atrás, uma expectativa extremamente positiva no que dizia respeito a uma cadeia inteira da cana-de-açúcar, inclusive com o etanol combustível, a etanol química, a bioeconomia associada à biomassa do etanol, e isso tudo retrocedeu de forma até surpreendente. Ninguém poderia imaginar que de 2008 para 2018 nós tivéssemos tido, inclusive, crise aberta no setor sucroalcooleiro em função de uma série de políticas equivocadas, uma série de ausências e equívocos, etc. Então, não queria me alongar, mas acho que é necessário, de fato, um aprofundamento. Esse momento, inclusive, de eleições, é um momento que favorece, teoricamente, a aprofundar essas visões e buscar coesão, porque, no momento, a maior lacuna, a maior fragilidade brasileira
é a falta de ideia, é a falta de coesão. Não é o fato de que tem grupos pensando propostas e soluções diferentes. Isso, a rigor, não é ruim, pode ser até bom você ter capacidade de formulação. O problema é que não há coesão, e na medida que uma linha de ação se torna, por qualquer razão, majoritária, ela não é apoiada pelos demais, ela é destruída pelos demais, e a gente volta a estaca zero. E assim, de fato, não conseguimos escapar do curto-prazismo que vem caracterizando a ação, não vou nem dizer a posição, mas a ação dos protagonistas da economia brasileira, da nossa indústria, do nosso setor produtivo. Né? Então, a gente tem que, de fato, conseguir superar essa questão. É fundamental voltar ao que disse anteriormente, a busca da integração produtiva, na qual o Mercosul sempre foi um espaço de pouquíssima avanço, tirando o setor automobilístico, que, na verdade, uma das razões que levou à criação do Mercosul foi o interesse de empresas montadoras de automóveis de articular uma integração produtiva entre Brasil e Argentina. Né? Lembram, da Auto Latina antecedeu o Mercosul. Né? Mas, de fato, o Mercosul nunca funcionou como um espaço de integração produtiva, sempre funcionou muito mais como um espaço de disputa entre Brasil e Argentina, e não é um caminho que deva, meu modo de ver, ser reforçado após tantos anos e de pouco sucesso. Mas a integração latino-americana, a depender do México, evidentemente, ou pelo menos sul-americana, pode trazer para o Brasil um impulso do ponto de vista da retomada da atividade industrial. Mas, para isso, nós temos que olhar para os nossos vizinhos não como um mercado a ser conquistado, como, infelizmente, a maior parte do nosso empresariado enxerga, e sim um espaço de integração produtiva. Nós temos que transferir algumas atividades e construir uma cadeia de especialização vertical com os nossos vizinhos, sim. Não vender a roupa pronta para o Equador, mas talvez permitir que atividades de acabamento sejam feitas lá, enfim, dividir a produção para que se construa a economia política que favoreça um ganho de competitividade a partir dessa divisão de trabalho mais pactuada entre os países. Então, eu acho que o caminho, de fato, é uma política externa no que diz respeito à produção, que seja firmemente focada no desenvolvimento de espaços de atuação cooperada na produção entre os diversos países, ao invés de buscar apenas ganhar mercado para ter mais escala e ter mais espaço para vender, do que buscar, de fato, aumentar a eficiência produtiva. Então, a integração produtiva para conquistar o mercado da União Europeia, da China e dos Estados Unidos, no caso brasileiro, inclusive, mercados que já tivemos e perdemos ao longo desse período em que a competitividade da nossa indústria, de fato, retrocedeu. Obrigado, professor Davi. Eu passo, então, para Abraão Neto. Obrigado, deputado. Eu acho que nas suas reflexões ficaram muito nítidas uma avaliação ou uma indicação desse momento desafiador do contexto internacional. E na parte específica de comércio, eu acho que tem quase um paradoxo evidente. Né? Por um lado, o comércio mundial voltou a crescer e depois de alguns anos tem desempenhado o papel de motor do crescimento mundial. As taxas, o ano passado, e a taxa de previsão de crescimento do comércio para esse ano é acima da taxa de crescimento da economia como um todo. Isso é algo que não se via há algum tempo. Mas o paradoxo está que, por outro lado, do ponto de vista político, em algumas economias, principalmente economias desenvolvidas, se vê um questionamento sobre os pilares do comércio, como ele vem sendo desenvolvido nos últimos, desde o pós-guerra, nos últimos 60, 70 anos. E esse questionamento que muitas vezes mira o comércio, ele nem sempre tem as bases relacionadas com o comércio em si.
Então, o que nós vimos nos últimos anos, o processo do Brexit na União Europeia, a própria discussão subjacente às eleições nos Estados Unidos em 2016, tratavam muito de questões comerciais, mas que muitas vezes o que estava por detrás da discussão é um processo que esses países, essas economias e o mundo como um todo tem sofrido da evolução tecnológica, da utilização cada vez mais intensa de tecnologia em substituição ao trabalho. E isso tem causado a contestação em alguns países dos benefícios que o comércio traz e que a integração comercial traz para esses países e nos coloca hoje num momento, eu diria, de dificuldade no cenário internacional, com um acirramento das relações comerciais entre algumas potências e com aí um prenúncio de que muitos falam de guerra comercial. Eu acho que nesse cenário mais conturbado, a existência e o privilégio, o prestígio às regras internacionais ganha mais importância ainda, sobretudo para o Brasil. O Brasil se beneficiou de um sistema multilateral baseado em regras e tem sido tradicionalmente um defensor dessas regras que permitem maior previsibilidade e segurança jurídica no comércio internacional. A oposição a isso é um cenário da lei do mais forte, na qual o Brasil tende a se ver prejudicado. Então, diante disso, eu acho que esses movimentos que o Brasil tem buscado fazer de maior integração comercial, de favorecimento à negociação de acordos que, no final do dia, criam regras e previsibilidade para os fluxos comerciais. E também, do ponto de vista econômico, de fortalecimento do Mercosul, e fortalecimento do Mercosul significa tanto a criação de novas regras econômicas e comerciais dentro do bloco, como uma atuação conjunta para a negociação desses acordos. Eu acho que esse é o caminho que permite, talvez, uma posição mais vantajosa do Brasil em relação aos seus parceiros comerciais, e isso passa pelo fortalecimento de blocos, como eu acho que foi a sua provocação. Eu queria aqui trazer um comentário em termos desses processos negociadores. A União Europeia é hoje o processo em que o Brasil, junto com os sócios do Mercosul, tem o estágio mais avançado de negociações. Nós teremos, semana que vem, mais uma rodada negociadora com eles e há uma janela de oportunidade de que, eventualmente, se consiga concluir essa negociação. Mesma coisa, BRICS, a gente está tendo hoje o encontro de ministros de comércio e indústria na África do Sul para discutir uma convergência maior dentro do limite possível entre os 5 países que fazem parte dos BRICS. Ou seja, há muita atuação, muitas ações em movimento nesse sentido de maior integração do Brasil ao mundo e de privilégio à criação de regras internacionais. Para finalizar, eu queria só reforçar aqui o papel que o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços vê para essa casa no tema de comércio internacional, por um lado, provocando, como tem feito, os debates na área de comércio internacional e de inserção internacional, um debate que envolva a sociedade como um todo, o setor produtivo e os órgãos de governo que participam da elaboração e da implementação dessas estratégias, e além do debate, da reflexão, o papel que essa casa tem na apreciação de todos os acordos internacionais, de investimentos a acordos amplos. Nós vimos nos últimos anos a Câmara dos Deputados e o Senado muito atuante nos temas de comércio internacional, e isso é, obviamente, um ganho muito grande que se tem para elevar a qualidade do debate e definir uma melhor estratégia para o país. Então,
nesse contexto, eu coloco sempre aqui o Ministério à disposição para participar dessas discussões. Nós certamente ganhamos muito em manter esse tema na ordem do dia e no radar da atuação legislativa brasileira. Obrigado. Antes de encerrar, eu quero agradecer as exposições feitas aqui pelo Abrão Neto, pelo professor Davi Kuffer, que foram muito densas do ponto de vista da proposição que eles trouxeram aqui para fazer a sua abordagem, que esse debate se intensifique e que seja algo mais perceptível e melhor acompanhado pela sociedade, que eu acho que é de grande interesse nacional. Esse é o nosso esforço. Realmente eu quero agradecer a presença de cada um de vocês e de todos que acompanharam aqui este debate, que foi transmitido também via internet. Hoje nós todos estamos conectados e sempre tem um bom acompanhamento pelas pessoas que se interessam por esses temas. Nada mais havendo a tratar, encerro os trabalhos, convocando os senhores deputados e senhoras deputadas para a sessão deliberativa ordinária a ser realizada em seguida, neste mesmo plenário. Consulto os membros da comissão sobre a preservação do painel para a sessão deliberativa. Não havendo objeção, está mantido o painel para a sessão deliberativa. Está encerrada a audiência pública. Obrigado a todos. Obrigado, hein?